Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se e vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Tá falando dos americanos aqui, de novo, gente, eu não tô enaltecendo eles, eu tô falando um fato, né? Que a gente precisa aprender com o que é de bom. Como eu falo, os italianos fazem coisas boas, fulano faz... Morei um ano no Marrocos agora, adorei a experiência de ter morado lá, aprendi muito com eles, a cultura deles. Mas eu fui pro Hall da Fama em 2018, eles me mandaram um dossiê da minha carreira que eu não tinha ideia. Caramba. Que eu não tinha ideia. Aí eu me pergunto, será que isso não é obrigação nossa de fazer? Né? Para não dar nomes aos bois, mas não é uma obrigação nossa fazer? Tanto um comitê olímpico quanto uma federação fazer? Exatamente. Então, assim, nós fomos eleitos o melhor time do século de esporte coletivo. O segundo foi hóquei sobre a grama feminino da Holanda. E muita gente não sabe disso aqui no Brasil. Tem ideia disso. Aí eles me passaram um outro, que aí você vai falar, mas... Aí você falou da arrogância do americano. Sim. Eu falo diferente, eu falo é uma arrogância boa. É uma arrogância positiva. É uma arrogância boa. É o Michael Jordan. Exatamente. Eu olhava na tua cara, meu filho, vou ganhar de você hoje. Eu, desde 1895, quando foi criado o voleibol, eu sou o único atleta a ganhar todas as competições e ser melhor em todas elas. Eu fui MVP em todas as competições e fui campeão de todas elas, tirando o Mundial Infanto, o juvenil. Que você só é melhor. Que eu só fui. Mas assim, e aí? E aqui no Brasil, quantas pessoas sabem disso? E até hoje, o que aconteceu? Então, assim, reconhecimento. Teve algum encontro? Algum jogo de despedida? Alguma. Você sentiu falta disso, Giba, de ter um jogo de despedida? Claro que senti, de encontrar os amigos, de estar junto com eles, de estar junto com a família. Afinal de contas, a gente viu todo mundo nascer, né? Os filhos de todos que estão aí já, a Júlia do Ricardo já tá com dois, ele já tá com 2 netos, o Serginho já tá com neto, enfim, sabe? Os filhos do Gustavo já estão jogando, já estão namorando, já estão noivos. Então a gente acompanhou desde que estava na barriga. Claro que sente vontade. Então assim, a gente fala, a gente tem o nosso grupo, né? Mas faltou um pouco disso, faltou o reconhecimento, eu achei. Que é uma coisa que... Infelizmente no Brasil é uma coisa muito esquecida e muito rápida. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que aqui no Brasil é muito futebol? A gente falou de Copa do Mundo aqui agora. Mas eu acho que nem no futebol, quando a pessoa para, eu acho que o Brasil tem uma memória muito curta. Acontece a mesma coisa. Com os ídolos. Eu acho que... Até meu primo, que me ajuda muito aqui no canal, o Julian, ele falou um negócio, é verdade. O Kaká usou uma frase pra falar do Ronaldo Fenômeno, que seria mais um gordo andando na rua do Rio de Janeiro, se acontecesse. Não, Ronaldo é Ronaldo é conhecido. Mas... O Carlão, que a gente estava falando do Carlão. Quantas pessoas sabem que o Carlão foi um dos melhores jogadores das Olimpíadas de 92? Foi responsável pelo título de 92. O brasileiro tem memória muito curta com seus ídolos. 4 vezes campeão italiano. Exatamente. 3 vezes melhor jogador da Itália. O Nauber é mais um careca na rua? Não, então, assim, para muitos acaba sendo, que o Brasil não trata bem os seus ídolos. Esse que é o grande problema, ô Giba. Por isso que o Brasil tá carente de ídolo. Exatamente. Quem são os ídolos do Brasil hoje? São os ídolos lá atrás. A gente não tem ídolos hoje. Entendeu? E por quê? Porque não é trabalhado isso. Não é trabalhado. Isso, infelizmente, é verdade. Exatamente. Concordo com você. É verdade. E eu vou falar uma coisa aqui agora que todo mundo me critica, mas já que a gente tá descascando, o brasileiro... É para vocês de casa pensar, tá, gente? Pensem com vocês e depois vocês façam uma reflexão. Eu vou fazer um post e a gente vai se falando. O brasileiro, ele não é tão esportista quanto... O brasileiro vê Copa do Mundo e Olimpíada. O brasileiro gosta de ganhar. Essa última Olimpíada mudou um pouco, Thiago. Mudou um pouco. Eu acredito que mudou. Eu acho que a forma como foi contada a história, né? Porque o tempo que eu estava na Globo, trabalhando como comentarista na Olimpíada de 2016, a primeira aula que a gente teve era o seguinte: cada jogo é um capítulo de um livro que vai acabar numa coleção, numa coletânea, né? Então, assim, quando você tá lá, você tá contando uma história. Então, essa história, ela foi bonita contada com uma medalha de bronze, com uma medalha de prata. Coisa que no passado não acontecia. Sim. Tanto que teve um repórter em Pequim, em 2008, que o cara chegou pra mim, acabou a Olimpíada, eu era capitão na época já, o cara chegou e falou assim, Giba, como que você se sente perdendo a medalha de ouro? Eu falei, cara, eu vou te responder a tua pergunta com uma outra pergunta. Como se chama a geração de 88? A geração de prata. Foi a geração precursora de tudo isso.
Legal. E como você chega a uma Olimpíada 92? A geração de ouro. E como você vai chamar a gente agora que tem uma de ouro e uma de prata? O cara ficou quieto e foi embora. Então assim, gente, em vez de... Exaltar, né? Coloque números, pegue números, gente. Vai, vocês que estão em casa, vai no Google. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Quantas mil bilhões para mil? Quantas mil pessoas participam numa Olimpíada? Quantas mil pessoas ganham medalha? Quantas centenas... E aqui no Brasil, quantas... Não, se for por país, daí esquece, mas é uma parada tipo assim, 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, aproximada, para 254 mil pessoas que participam de uma Olimpíada, para 7 mil que ganham medalha. Então você está falando de quantos por cento? 0,0000000. Então assim, e só de ter um diploma de Sydney, eu já estava muito feliz, porque meu sonho era participar de uma Olimpíada. Chegar a fazer 3 finais consecutivas... Porra, arrepia, né? Você tá entendendo? E eu tô puto comigo, porque você poderia ter trazido as medalhas aqui e eu não falei com ele. Se ele tivesse me falado, eu tinha trazido. A gente vai se encontrar e eu vou ter... Pô, eu vou... Pô, A gente volta aqui, eu volto mais uma pô, vez. se Deus quiser, se Deus quiser.